A câmera automática clicava sem parar, enquanto o F-6F Hellcat de Robert Cowboy Stout rasgava o céu a 8.000 pés sobre Paleolú em 12 de setembro de 1944. O som seco dos disparos fotográficos se misturava ao ronco constante do motor radial, criando um ritmo quase hipnótico dentro do cockpit. Sua missão era simples e burocrática: fotografar o aeródromo do norte, registrar o que restasse das estruturas e retornar ao porta-aviões USS Hornet. A inteligência naval havia sido categórica. O campo estava abandonado, provavelmente destruído por bombardeios anteriores, sem valor militar real. Stout voava com essa certeza técnica, quase entediado pela rotina de reconhecimento que já repetira dezenas de vezes. Então, ele olhou para baixo e sentiu o sangue gelar. O que deveria ser um terreno vazio estava vivo. Fileiras inteiras de aeronaves japonesas ocupavam cada centímetro do aeródromo. Mitsubishi Zeros alinhados ponta a ponta. Bombardeiros Nakajima estacionados lado a lado, mecânicos correndo de um avião para outro, mangueiras de combustível serpenteando pelo chão, tambores de gasolina empilhados em colunas quase perfeitas. Não era um campo abandonado. Era uma base pronta para a guerra. Stout contou rapidamente, treinado para avaliar cenários em segundos. Havia pelo menos 40 aviões totalmente armados e abastecidos. E ele sabia exatamente o que aquilo significava. Em 3 dias, 28.000 fuzileiros navais desembarcariam nas praias de Peleliu, em uma das maiores operações anfíbias do Pacífico. A frota de invasão já estava em movimento. Aqueles 40 aviões estavam posicionados para atacar no momento mais vulnerável, quando tropas estivessem espremidas em embarcações lentas, sem cobertura e sem espaço para manobra. Um massacre aéreo estava prestes a acontecer. O treinamento de Stout era cristalino. Um piloto de reconhecimento observa, registra, transmite coordenadas e retorna. O combate direto não era sua função, ainda mais sozinho contra um aeródromo cercado por artilharia antiaérea. Ele deveria apenas fotografar e deixar o comando decidir, mas Stout também entendia a máquina militar. Sabia que entre pousar, redigir relatório, reunir comandantes e organizar um ataque aéreo, horas passariam, talvez um dia inteiro. Nesse tempo, os japoneses poderiam dispersar os aviões, escondê-los em revetments, ou pior, lançá-los contra a frota antes mesmo do desembarque. Os fuzileiros não tinham tempo para a burocracia. Eles precisavam que aqueles aviões fossem destruídos agora, não amanhã. Ele começou a circular mais alto, estudando o layout do campo com frieza cirúrgica. Os japoneses, na pressa de preparar o ataque, haviam cometido um erro fatal. Os aviões estavam próximos demais uns dos outros e cercados por tambores de combustível expostos. Uma única ignição bem colocada poderia iniciar uma reação em cadeia que engoliria todo o aeródromo. Stout verificou sua munição. 6 metralhadoras Browning calibre .50, totalizando 2.400 cartuchos. Aproximadamente 12 segundos de fogo contínuo. Não era suficiente para destruir 40 aeronaves individualmente, mas era mais do que suficiente para acender um enorme pavio. Ele respirou fundo e pesou a decisão. Não era um piloto imprudente. Aos 28 anos já tinha 63 missões de combate, sobreviver a duelos com zeros, atacar a posições fortificadas sob fogo pesado e pousar em porta-aviões em tempestades que deixavam outros pilotos no hangar. Ele conhecia a linha tênue entre coragem e suicídio. Se atacasse, cada canhão antiaéreo em Paleolú miraria nele. Estaria sozinho, sem ala de apoio para suprimir defesas ou cobrir sua retirada. Seu Hellcat podia aguentar danos, mas um único projétil certeiro no motor ou cockpit o jogaria na selva sem esperança de resgate. Se não atacasse, aqueles 40 aviões decolariam em ondas e varreriam a frota. Bombardeiros lançariam cargas sobre transportes, caças metralhariam embarcações de desembarque e as praias se transformariam em matadouros. Stout já havia visto isso antes. Ele voara apoio aéreo em Tarawa e assistira, impotente, bombardeiros japoneses atacando barcos lotados de marines que não podiam se defender. A memória daqueles momentos ainda ardia em sua mente. A decisão levou menos de 30 segundos.
Ele empurrou o acelerador à frente e inclinou o Hellcat em um mergulho agressivo. O altímetro girava rapidamente enquanto ele descia em direção à copa das árvores. Seu plano era simples e brutalmente eficaz. Entrar rápido e baixo, atingir primeiro os tambores de combustível e escapar antes que os artilheiros pudessem reagir. A 2.000 pés, ele nivelou o avião e levou o motor ao máximo. O Hellcat acelerou para quase 400 milhas por hora, o som metálico do motor enchendo o cockpit. Árvores passaram como borrões enquanto ele voava a cerca de 50 pés acima da selva. O aeródromo surgiu de repente através de uma clareira. Mecânicos japoneses olharam para cima em confusão quando o caça rugiu sobre eles. Alguns congelaram, outros correram desesperados. Ninguém alcançou as posições antiaéreas a tempo. Stout alinhou o Hellcat com a fileira norte de aviões e pressionou o gatilho. As 6 metralhadoras dispararam em uníssono, o rugido ensurdecedor abafando o motor. Traçantes cortaram o ar e rasgaram a fina fuselagem de um Zero, que começou a tremer enquanto o combustível jorrava de tanques perfurados. Ele ajustou levemente a mira e despejou fogo sobre um conjunto de tambores de combustível entre 2 bombardeiros. Os recipientes explodiram em uma bola de fogo colossal que engoliu ambas as aeronaves. A explosão foi maior do que ele imaginara, chamas subindo dezenas de metros no ar, e a onda de choque sacudindo o Hellcat enquanto ele puxava o manche para cima. Atrás dele, o inferno se espalhou com velocidade aterradora. O primeiro Zero em chamas incendiou o avião ao lado, que por sua vez detonou o próximo, criando uma cascata de explosões. Em segundos, metade da fileira norte estava envolta em fogo. Mecânicos japoneses fugiam em todas as direções, abandonando qualquer tentativa de salvar os aviões. Finalmente, as baterias antiaéreas começaram a disparar, mas Stout já estava ganhando altitude, fazendo curvas fechadas para confundir a mira inimiga. Traçantes cruzavam o céu ao redor do canopy. Ele sentiu impactos estremecerem a fuselagem quando projéteis de 20 milímetros atravessaram a cauda. Luzes de alerta piscaram no painel, mas o motor continuava funcionando com força. Ele bancou à direita, subindo novamente e preparando-se para circular. Lá embaixo, a devastação superava qualquer expectativa. Quase 20 aviões ardiam, o fogo correndo pelo asfalto como um rio incandescente. Uma coluna espessa de fumaça negra subia milhares de pés e podia ser vista a quilômetros de distância. No entanto, no extremo sul do aeródromo, pelo menos mais 20 aeronaves permaneciam intactas. Stout olhou para o contador de munição. Metade havia se ido. Talvez 6 segundos de disparo restassem. Os artilheiros agora estavam alertas, rastreando cada movimento dele. Voltar para um segundo ataque era praticamente pedir para ser abatido. Ainda assim, ele rolou o Hellcat de cabeça para baixo e mergulhou novamente. Desta vez, o fogo antiaéreo foi imediato e intenso, traçantes cortando o ar como vespas furiosas. Ele zigue-zagueou, nunca mantendo linha reta tempo suficiente para os artilheiros calcularem uma liderança precisa. O avião tremeu com novos impactos, pedaços de metal se desprendendo da fuselagem. Mesmo assim, Stout manteve o curso, mirando os bombardeiros na extremidade sul. Ele veio baixo e rápido de um ângulo diferente, mirando diretamente nos bombardeiros alinhados no extremo sul do campo. As metralhadoras cuspiram o que restava de sua munição, rasgando superfícies metálicas, estilhaçando painéis e perfurando tanques de combustível. Tracers caminharam pela linha de aeronaves até atingir um caminhão-tanque estacionado entre 2 bombardeiros. A explosão foi brutal, forte o suficiente para levantar um avião inteiro do chão e virá-lo de costas como se fosse um brinquedo. O combustível em chamas espalhou-se instantaneamente pelo solo, alcançando caixas de munição empilhadas nas proximidades, que detonaram em sequência com estrondos ensurdecedores. Os próprios bombardeiros começaram a cozinhar por dentro, suas cargas explodindo em chamas que dilaceravam a fuselagem. Em poucos segundos, a fileira sul ardia tão intensamente quanto a norte. Quando Stout puxou o gatilho novamente, nada aconteceu. As armas estavam vazias. Seu Hellcat parecia pesado e lento.
enquanto ele puxava o manche para subir, superfícies de controle danificadas resistindo a cada movimento. Luzes de alerta continuavam piscando. Algo vazava, deixando um rastro fino de fumaça atrás dele. Mas abaixo, o aeródromo inteiro era um mar de fogo. Cada avião, cada tambor de combustível, cada estrutura estava consumida pelas chamas. A coluna de fumaça subia como um pilar negro visível a dezenas de quilômetros. Sem munição e com o avião ferido, Stout apontou o nariz para o oceano e começou o voo de volta ao USS Hornet. A viagem pareceu interminável. A hidráulica falhava, tornando os controles pesados e imprecisos. A pressão do óleo caía lentamente. Ele não tinha certeza se o trem de pouso abriria, mas o motor ainda respondia. A adrenalina começou a se dissipar, substituída por uma sensação amarga de risco assumido. Ele havia desobedecido ordens diretas. Em vez de fotografar e voltar, atacara sozinho um aeródromo inteiro. A possibilidade de corte marcial pairava em sua mente, assim como a certeza de que seria duramente repreendido. Ainda assim, a alternativa teria sido pior: ver dezenas de aviões japoneses massacrando fuzileiros indefesos. No horizonte, o Hornet finalmente apareceu. Stout chamou a torre pelo rádio e relatou sua situação: aeronave danificada, possível falha no trem de pouso, solicitando prioridade. O porta-aviões virou contra o vento e liberou o convés. O trem de pouso desceu parcialmente. Uma roda não travou. Ele veio quente, enganchou o segundo cabo e o Hellcat bateu no convés com violência suficiente para amassar o metal. Equipes de resgate correram imediatamente, chocadas com o estado do avião. A cauda estava retalhada, a fuselagem cheia de buracos, a pintura enegrecida pelas explosões atravessadas em voo. Ao descer do cockpit, Stout foi recebido por um grupo de oficiais. O chefe de operações aéreas exigia explicações para o dano em uma missão de reconhecimento. O comandante do esquadrão queria saber por que ele havia quebrado o silêncio de rádio. O oficial de inteligência perguntava incrédulo: o que diabos acontecera sobre Peleliu? Stout respondeu de forma direta: o aeródromo não estava abandonado. Estava lotado de aviões prontos para atacar a frota. Ele os destruíra. Todos. 40 aeronaves em 8 minutos. O número soou absurdo. Pediram que repetisse. Fotografias de reconhecimento tiradas antes do ataque confirmaram o que ele vira. No dia seguinte, novas fotos aéreas mostraram o campo completamente arrasado. Restos carbonizados de exatamente 40 aviões espalhavam-se pelo asfalto enegrecido. Depósitos de combustível eram crateras fumegantes. Edifícios não passavam de escombros. A inteligência naval revisou sua avaliação da ameaça japonesa em Peleliu. Em vez de enfrentar 40 aviões no dia D, os Marines teriam superioridade aérea total. O perigo que poderia ter transformado o desembarque em massacre fora eliminado por um único piloto que decidiu agir por conta própria. A Marinha concedeu a Stout a Navy Cross, a segunda maior condecoração por bravura em combate. A citação destacava sua coragem extraordinária e espírito agressivo ao atacar forças inimigas superiores sozinho. Sua decisão salvara vidas, mas a batalha que se seguiu foi brutal de qualquer maneira. Em 15 de setembro de 1944, os Marines desembarcaram e enfrentaram defesas japonesas profundamente entrincheiradas em cristas de coral e cavernas naturais, transformadas em fortificações. Cada avanço custava sangue. A luta durou mais de 2 meses e quase 2.000 americanos morreram. Ainda assim, sem o ataque de Stout, as perdas teriam sido muito maiores. Aqueles 40 aviões teriam atacado nas primeiras horas, quando tropas estavam concentradas em embarcações vulneráveis. Historiadores militares estimam que entre 500 e 1.000 vidas foram poupadas apenas no primeiro dia, graças àquele ataque de 8 minutos. O que um esquadrão inteiro de bombardeiros talvez fizesse em horas, ele realizou sozinho no momento exato antes que os japoneses pudessem dispersar suas forças. Após a guerra, Stout voltou para a Califórnia e viveu longe dos holofotes. Raramente falava sobre o que fizera em Peleliu. Seus filhos sabiam apenas que ele servira no Pacífico, sem conhecer os detalhes até décadas depois.
A Navy Cross permanecia guardada em uma gaveta. Amigos diziam que ele se sentia desconfortável com elogios. Quando perguntado sobre o ataque, costumava minimizar, dizendo que viu aviões que precisavam ser destruídos e fez o que qualquer piloto faria. Mas a verdade é que poucos teriam feito o mesmo. A maioria teria seguido ordens, relatado e esperado. Esse atraso teria permitido aos japoneses reagrupar ou lançar o ataque. A disposição de Stout para desobedecer e confiar em seu próprio julgamento fez toda a diferença. Sua história ficou restrita a círculos de aviação militar, até que pesquisadores redescobriram os relatórios e cruzaram-nos com registros japoneses e fotografias aéreas. A magnitude do feito tornou-se clara. Um homem, um avião, 8 minutos, 40 aeronaves destruídas, possivelmente 1000 vidas salvas. Estrategicamente, o ataque tornou-se um estudo clássico sobre iniciativa tática. Stout não podia ter certeza absoluta de que sua decisão era correta. Ele apostou sua vida em uma avaliação rápida e arriscada. Tudo apontava para a cautela, seguir ordens e reportar. Mas ele entendeu que, em certas situações, quem vê o campo de batalha com os próprios olhos tem melhor julgamento do que comandantes distantes. Sua escolha exemplificou o princípio do intento do comandante: cumprir o propósito maior da missão mesmo quando isso exige desviar-se das instruções literais. A Marinha reconheceu isso ao premiá-lo, não puni-lo. Hoje, pilotos modernos estudam o ataque não só pela habilidade de voo, mas pelo processo decisório sob pressão. Stout priorizou o alvo certo, os depósitos de combustível, em vez de desperdiçar munição tentando derrubar cada avião. Atacou por ângulos diferentes, voou baixo e rápido para reduzir o tempo sob fogo e soube exatamente quando parar. Depois de gastar toda a munição, saiu imediatamente, sem hesitar ou tentar prolongar o sucesso. Cada decisão ocorreu em segundos, guiada por treinamento e experiência. Robert Cowboy Stout morreu em 2005 aos 89 anos. Sua família finalmente compartilhou a história publicamente e historiadores correram para preservá-la. Relatórios de missão, fotos de reconhecimento e a citação da Navy Cross confirmaram o que parecia quase lendário. Nenhum outro piloto da Segunda Guerra destruiu tantas aeronaves inimigas em uma única missão solo. Seu ataque evitou um desastre aéreo sobre Peleliu e mudou o curso do desembarque. Os marines que lutaram naquela ilha nunca souberam que um piloto desobedecera ordens para protegê-los. Eles enfrentaram o inferno nas praias e nas colinas de coral, mas ao menos não sofreram ataques aéreos enquanto desembarcavam. A lição maior permanece viva. Às vezes, a maior coragem não está em obedecer cegamente, mas em agir quando a situação exige. Stout escolheu a missão sobre as ordens, a responsabilidade sobre o conforto burocrático. Seu legado ensina que iniciativa, julgamento e adaptação podem ser mais decisivos que qualquer regulamento. Quando as regras parecem conflitar com a necessidade óbvia, vale lembrar do Hellcat solitário sobre aquele aeródromo em chamas. Ele sabia o que precisava ser feito, aceitou o risco e mudou o destino de milhares. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito.